Language not registered for generation. Drew Pritchard fez algo que chocou os seus fãs. Vendeu tudo. O barco da feira, os cartazes antigos, até peças do palácio de Buckingham, tudo desapareceu. Mais the language not registered for generation artigos, angariarum language not registered for generation dollars. Mas não se tratou de dinheiro, era a rendição. Os casos, o divórcio, a proibição de bars, a loja fechada, tudo levou a este momento. O rei dos salvados britânicos estava a vender a sua alma. O que o levou a leiloar a paixão da sua vida vai deixá-lo de coração partido. Não se tratava apenas de negócios. Era um adeus. Drew Pritchard nasceu em fevereiro de Language Not Registered for Generation, na antiga cidade de Conway, no norte do país de Gales. Cresceu numa pequena casa à sombra de castelos medievais, onde os tempos eram difíceis e o dinheiro era sempre escasso. Os seus pais tinham uma pequena loja de esquina que mal dava para sobreviver. Na década de Language Not Registered for Generation, a zona estava a passar por grandes dificuldades. Os postos de trabalho estavam a desaparecer e muitas famílias, incluindo a Daly, tinham de se desenrascar apenas para se manterem quentes no inverno. Drew tinha apenas Language Not Registered for Generation anos quando começou a olhar para a sucata de forma diferente. Enquanto os outros miúdos jogavam jogos, Drew procurava em feiras da ladra e lixeiras. Language Not Registered for Generation tinha recolhido mais de Language Not Registered for Generation tampas de garrafas e usava-as como dinheiro na escola. Alguns vizinhos pensavam que ele era apenas um miúdo estranho com uma obsessão esquisita, mas ninguém compreendia realmente o que se passava na sua cabeça. Por detrás de tudo isto estava um segredo que trazia do seu avô, um veterano da Segunda Guerra Mundial que em tempos tinha contrabandeado artefactos de guerra da Europa. Ele contava ao jovem Drew histórias sobre tesouros escondidos e história esquecida. Estas histórias acenderam uma chama em Drew que nunca mais se apagou. Começou a esgueirar-se por velhas sucatas e locais abandonados. Uma vez escapou de uma pilha de sucata que quase o enterrou vivo. Aos Language Not Registered for Generation anos, já tinha uma coleção pessoal de objetos de guerra e moedas antigas que valia mais de Language Not Registered for Generation dollars e até começou a vender os extras para ganhar dinheiro. No meio de uma cidade em ruínas, Drew estava a construir calmamente o início de algo grande. Em casa, as coisas não eram mais fáceis. O rendimento da sua família era de apenas Language Not Registered for Generation dollars por ano durante os anos Language Not Registered for Generation, o que significava nada de luxos, aquecimento insuficiente e muito sacrifício. O pai trabalhava como letreiro, pintava belos letreiros de bares com folha de ouro verdadeira. Quando Drew tinha 6 anos, começou a vê-lo trabalhar. Foi aí que começou verdadeiramente a sua paixão por restaurar coisas antigas. Mas o que ninguém dizia era que essas tintas eram muito perigosas. O chumbo que continham prejudicava a saúde do seu pai, provocando-lhe tremores. Language Not Registered for Generation. Drew viu tudo isso. Como apenas Language Not Registered for Generation anos de idade, começou a roubar ferramentas do estojo do pai para arranjar brinquedos partidos. Uma vez foi eletrocutado enquanto trabalhava num carro antigo dos anos Language Not Registered for Generation e teve de levar pontos. Também começou a desmontar bicicletas partidas do lixo dos vizinhos, guardando-as no quintal até o local parecer um ferro velho. A situação tornou-se tão má que as pessoas se queixavam de ratos. Mesmo assim, Drew não conseguia parar. Quando tinha Language Not Registered for Generation anos, já tinha reparado e vendido cerca de Language Not Registered for Generation objetos em mercados e ganho mais de Language Not Registered for Generation dollars. A forma como o pai misturava arte e restauro deixou uma marca profunda nele. Mas Drew nem sempre compreendia os riscos. Utilizava vernizes perigosos e respirava fumos tóxicos sem saber o que estes lhe podiam fazer. Então, Language Not Registered for Generation, uma inundação atingiu a loja da família e destruiu estoques no valor de Language Not Registered for Generation dollars. Enquanto seus pais estavam devastados, Drew entrou em ação. Salvou tudo o que pôde. Esse momento mostrou o tipo de homem em que ele se iria tornar. Na escola, as coisas não correram tão bem. Drew começou a estudar no École Aberranwy, em Language Not Registered for Generation, mas as suas notas eram péssimas. Language Not Registered for Generation estava nos últimos Language Not Registered for Generation % da turma. Na altura, ninguém sabia que ele tinha dislexia. Por isso, os professores pensavam apenas que ele era preguiçoso ou distraído. O que eles não viam era o que Drew estava a fazer fora da escola. Faltava às aulas, mas de Language Not Registered for Generation, para explorar antigas pedreiras de Ardósia. Num deles, encontrou um bunker escondido da Segunda Guerra Mundial, cheio de objetos perigosos. Não disse a ninguém o seu nome quando o denunciou, com medo de se meter em sarilhos. A arte era a única disciplina em que Drew brilhava verdadeiramente.
Os seus desenhos de edifícios vitorianos em ruínas eram tão bons que Language Not Registered for Generation ganhou um prêmio regional e Language Not Registered for Generation Dollars. Mas até as suas aventuras eram perigosas. Language Not Registered for Generation caiu no chão podre de um velho moinho e partiu o braço. Nunca contou a ninguém, com medo de ser proibido de explorar novamente. Aos Language Not Registered for Generation anos. Já tinha explorado Language Not Registered for Generation locais abandonados e reunido artefactos no valor acerca da Language Not Registered for Generation Dollars. Fazia mapas do tesouro e levava os seus colegas de turma em caçadas selvagens. Estas aventuras quase o levaram a ser expulso, mas também construíram o espírito ousado e curioso que o ajudou a tornar-se milionário mais tarde. Aos Language Not Registered for Generation anos, Drew começou a trabalhar a tempo parcial numa oficina de restauro de automóveis em Llandudno. Estávamos em Language Not Registered for Generation e ele ganhava Language Not Registered for Generation Dollars por hora, trabalhando longos dias no verão, rodeado de óleo, metal e faíscas. Aprendeu a reparar carros clássicos, incluindo antigos Jaguars da década de Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation já tinha ajudado a restaurar Language Not Registered for Generation carros. Mas o trabalho não era isento de riscos. Um acidente de soldadura queimou-lhe gravemente a mão, deixando uma cicatriz que ainda hoje tem. Por essa altura, reparou a sua primeira peça de mobiliário antigo, uma cadeira de carvalho da Language Not Registered for Generation, e vendeu-a com um lucro da Language Not Registered for Generation Dollars. O dono da garagem, um antigo piloto de carros de corrida, partilhou histórias loucas sobre contrabando de peças de automóveis. Isso fez com que a imaginação de Drew ficasse ainda mais louca. Quando tinha Language Not Registered for Generation anos, Drew tinha poupado Language Not Registered for Generation Dollars e gastou-os em ferramentas adequadas. Mas não se apercebeu que a oficina estava envolvida em negócios obscuros. Sem saber, tinha trabalhado com peças roubadas. Language Not Registered for Generation. A polícia fez uma rusga à oficina e apreendeu Language Not Registered for Generation Dollars em bens. Foi a gota de água. Drew despediu-se e nunca mais olhou para trás. Mas os conhecimentos que ali adquiriu viriam a moldar o resto da sua vida. Nesse mesmo ano, Language Not Registered for Generation, Drew encontrou algo que mudou tudo. Um candeeiro a gás vitoriano empoeirado enterrado debaixo de 2 toneladas de lixo num pátio local. Afinal, tratava-se de uma verdadeira antiguidade da década de Language Not Registered for Generation. Fabricada pelo designer William Sugg, vendeu-o por Language Not Registered for Generation Dollars e usou o dinheiro para comprar ferramentas melhores. Nesse mesmo ano, recuperou mais Language Not Registered for Generation Objectos e ganhou cerca de Language Not Registered for Generation Dollars. Mas aquele ferro velho estava cheio de asbesto. E mais tarde, Drew admitiu que temia ter prejudicado a sua saúde ao trabalhar ali. Também teve a ajuda de um velho negociante de sucata que o ensinou a olhar mais profundamente, mostrando-lhe como alguns objetos tinham compartimentos secretos, talvez até escondendo pedras preciosas contrabandeadas. Os pais não apoiavam o que ele estava a fazer. Quando discutiram sobre o assunto, Drew empacotou algumas coisas e viveu na sua carrinha durante uma semana. Mas isso não o impediu. Language Not Registered for Generation tinha feito Language Not Registered for Generation negócios e arrecadado Language Not Registered for Generation Dollars como a venda de antiguidades restauradas. Numa altura em que o desemprego juvenil no país de Gales era de quase Language Not Registered for Generation, Drew já tinha encontrado uma forma de sobreviver e prosperar. Language Not Registered for Generation. Quando completou Language Not Registered for Generation anos, Drew entrou oficialmente no mundo das antiguidades. Não foi para a universidade nem teve uma formação de luxo. Em vez disso, juntou-se a um restaurador de vitrais como aprendiz. O trabalho começou pequeno. Limpava vidros empoeirados e carregava portas pesadas. Mas quando um dia apareceu uma carrinha com as palavras Antiguidades Arquitetônicas, houve um clique. Apercebeu-se de que não se tratava apenas de um trabalho. Era um mundo oculto cheio de segredos, objetos raros e artesãos qualificados. Nos Language Not Registered for Generation anos seguintes, Drew trabalhou em tudo, desde vitrais a grandes lareiras em casas antigas. Ele não aprendeu apenas a restaurar coisas, aprendeu a identificar valor onde outros viam lixo. Também em Language Not Registered for Generation, Drew fez a sua primeira compra a solo. Encontrou um conjunto de cadeiras georgianas partidas e pagou apenas Language Not Registered for Generation Dollars por elas. Passou semanas a arranjá-las, a lixar, a esculpir e a dar-lhes vida. Quando finalmente as vendeu por Language Not Registered for Generation Dollars, provou que estava no caminho certo.
Mas este espírito de comércio tinha começado anos antes. Na escola, aos Language Not Registered for Generation Anos, costumava trocar bilhetes para o jantar por botas. Ouvia bandas punk como The Jam e Madness, pensando em formas de transformar pequenas vitórias em grandes ações. Este mesmo pensamento ajudou-o a abrir o seu primeiro pequeno showroom em Language Not Registered for Generation. Apenas Language Not Registered for Generation anos depois. Depois veio Language Not Registered for Generation. Aos Language Not Registered for Generation anos, Drew fez algo que a maioria não se atreveria. Pegou na sua velha carrinha, conduziu até França, quase sem dinheiro e sem conhecimentos de francês, e foi à caça de tesouros. Foi aos mercados da Normandia e encontrou candeeiros e mobiliário Art Deco raros por menos de Language Not Registered for Generation dollars. De alguma forma, conseguiu levar tudo para o país de Gales, apesar de os funcionários da alfândega terem questionado a sua carga. Não tinha qualquer documentação, mas o seu charme fê-lo passar. Quando vendeu os artigos no seu país, triplicou o seu dinheiro. Esta viagem abriu-lhe os olhos para o panorama geral. Já não era apenas um apanhador local. Começou a comprar em sítios como uma Noruega e construindo uma rede que se estendia por toda a Europa. Mas nem todos os negócios eram uma vitória. Language Not Registered for Generation. Quando Drew tinha Language Not Registered for Generation anos, perdeu Language Not Registered for Generation dollars quando um carregamento de cerâmica francesa chegou completamente destruído. Ele tinha-os embalado mal e estavam todos estragados. Foi como um murro no estômago. Na altura, aquele dinheiro era tudo para ele. Mesmo assim, em vez de desistir, pegou nas peças partidas e transformou-as em arte de mosaico. Vendeu-os nos mercados, transformando o desastre em algo belo. Language Not Registered for Generation, como apenas Language Not Registered for Generation anos. Drew tinha uma pequena banca no Conway Market. Vendia mobiliário de meados do século, como mesas de teca antigas e cadeiras retro. Comprava peças por Language Not Registered for Generation dollars e vendia-as pelo triplo do preço. Apesar de não ter qualquer educação formal, já tinha construído um ciclo local de Language Not Registered for Generation compradores regulares. Continuava a trabalhar no restauro de vitrais, fazendo muitas vezes malabarismos com ambos os trabalhos num tempo gelado. Levantava-se de madrugada para chegar cedo a feiras como a de Newark, a caça de tesouros antes mesmo de o público entrar. Fazia-lhe lembrar os tempos de infância em que vendia peças de bicicletas à beira da estrada para comprar rebuçados. Language Not Registered for Generation. Quando Drew Pritchard tinha apenas Language Not Registered for Generation anos, abriu a sua primeira loja de antiguidades em Conway, no norte do país de Gales. Tinha apenas um empréstimo de Language Not Registered for Generation dollars do banco local e um sonho. Tinha acabado de terminar uma aprendizagem de Language Not Registered for Generation, anos a arranjar vitrais, e começou a procurar peças antigas e esquecidas em edifícios demolidos. Uma vez, chegou a entrar numa igreja condenada em Hawley e retirou vitrais raros desenhados por William Morris. Valiam milhares de euros, mas era perigoso. A estrutura estava a cair aos bocados. No final desse ano, tinha conseguido um lucro de Language Not Registered for Generation dollars. Mas não foi fácil. A rival tentou arruinar o seu empréstimo, espalhando mentiras de que Drew não sabia o que estava a fazer. No entanto, a sua loja tornou-se um sucesso, e as pessoas que estavam a construir casas ou a reparar casas antigas vinham ter com ele à procura de peças verdadeiras e originais. A sua pequena loja até ajudou a trazer mais visitantes à cidade. Language Not Registered for Generation. Drew mudou a forma como fazia negócios. Começou a trabalhar com equipas de demolição em todo o Reino Unido. Quando os edifícios antigos estavam prestes a ser destruídos, Drew comprava as peças valiosas antes que se perdessem para sempre. Uma vez, viu vitrais do século XIX numa carrinha e comprou-os por Language Not Registered for Generation dollars. Foram desenhados por Edward Burne-Jones e valiam Language Not Registered for Generation dollars. Vendeu-os rapidamente e duplicou o seu dinheiro. Mas nem tudo correu bem. Num dos locais, os trabalhadores encontraram uma bomba da Segunda Guerra Mundial, enquanto ajudavam Drew a recolher peças de ferro antigas. Isso fez com que as coisas ficassem paradas durante dias e custou-lhe Language Not Registered for Generation dollars em atrasos. Mesmo assim, a sua coleção continuou a crescer. Começou a guardar enormes vigas de madeira de celeiros e radiadores de ferro fundido de fábricas vazias. Agora estava a salvar mais de Language Not Registered for Generation toneladas de materiais antigos todos os anos e tornou-se popular entre os designers de Londres. Language Not Registered for Generation, um grande revés.
Ladrões entraram na sua loja e roubaram Language Not Registered for Generation Dollars em artigos, incluindo castiçais de prata e peças de latão de um antigo estaleiro de Liverpool. O assalto aconteceu numa noite de nevoeiro. Usaram pés de cabra e deixaram tudo desarrumado. Drew ficou destroçado. O seguro só pagou Language Not Registered for Generation Dollars e ele quase foi à falência. Os ladrões eram locais e alguns dos artigos foram encontrados numa loja de penhores próxima. A polícia recuperou menos de metade dos objetos. Drew não quis correr mais riscos. Comprou novos sistemas de segurança por Language Not Registered for Generation Dollars e transferiu parte da sua coleção para um armazém mais seguro. Começou mesmo a comprar cofres para vender. Nesse mesmo ano, os roubos em lojas de antiguidades aumentaram Language Not Registered for Generation % no país de Gales. Mas Drew recusou-se a desistir. Não era Language Not Registered for Generation. O seu negócio tinha crescido muito. Estava agora a ganhar Language Not Registered for Generation Dollars por ano. Encontrou um novo amor nos salvados industriais. Arrancou lâmpadas velhas de fábricas em Manchester e peças de máquinas de estaleiros na Escócia. Uma vez, comprou um torno de motor gigante por apenas Language Not Registered for Generation Dollars, que pesava 2 toneladas. Depois de o arranjar, vendeu-o por Language Not Registered for Generation Dollars. É um lucro 8 vezes maior. Uma vez, o teto de um armazém quase lhe caiu em cima quando estava a colecionar sinais antigos. Escapou mesmo a tempo e salvou Language Not Registered for Generation letreiros em esmalte. A sua lista de clientes triplicou e até as celebridades começaram a comprar-lhe. Agora tinha 2 assistentes e estava a tratar de mais de Language Not Registered for Generation peças por ano. Mas o trabalho nem sempre era legal. Uma vez, foi multado em Language Not Registered for Generation Dollars por colecionar sem as devidas autorizações. Mesmo assim, as pessoas começaram a chamar-lhe gênio do ferro velho e, no final da década, o seu patrimônio líquido ultrapassou Language Not Registered for Generation $1 milhão. Language Not Registered for Generation teve uma grande oportunidade. Um grande hotel em Londres contratou-o para fornecer candeeiros antigos. Encontrou Language Not Registered for Generation candeeiros antigos em armazéns velhos e obteve um lucro de Language Not Registered for Generation Dollars com esse único negócio. Isso seria mais de Language Not Registered for Generation Dollars atualmente. Um dos compradores era um ator famoso, o que lhe abriu a porta a mais clientes de luxo. Estes candeeiros eram belas peças Art Deco dos anos Language Not Registered for Generation, retiradas de um teatro esquecido. Mas Drew também entrou no mundo arriscado das antiguidades falsas e dos negociantes duvidosos. Mesmo assim, o negócio triplicou o seu rendimento anual. Alguns concorrentes não ficaram satisfeitos. Começaram a surgir rumores sobre pessoas que estavam a tentar bloquear a sua cadeia de fornecimento. Em Language Not Registered for Generation, Drew escreveu um artigo intitulado Salvaging Industrial Heritage, que chocou as pessoas. Explicou como muitas máquinas antigas e valiosas estavam a ser destruídas em sucatas. Afirmou que Language Not Registered for Generation % das instalações industriais do Reino Unido já se tinham perdido entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation. Chegou mesmo a salvar uma máquina a vapor da década de Language Not Registered for Generation, no valor de Language Not Registered for Generation Dollars, pouco antes de ser esmagada. O artigo foi notícia a nível nacional. As pessoas inundaram a sua loja. O tráfego pedonal aumentou Language Not Registered for Generation % em apenas alguns meses. Alguns críticos disseram que ele estava apenas a glamorizar a sucata, mas isso não importava. A sua voz começou a mudar as leis e Language Not Registered for Generation sítios históricos foram salvos por sua causa. Depois, Language Not Registered for Generation fez algo ainda mais ousado. Começou a vender antiguidades no eBay. Nessa altura, o eBay estava cheio de falsificações. Language Not Registered for Generation % dos anúncios de antiguidades não eram verdadeiros, mas o Drew arriscou na mesma. Encontrou um belo relógio de pêndulo do século XVIII num sótão do país de Gales e vendeu-o por Language Not Registered for Generation Dollars a alguém em Nova York. Havia Language Not Registered for Generation licitantes e a venda tornou-se um frenesi. O relógio estava escondido desde a Segunda Guerra Mundial e tinha gravuras de Language Not Registered for Generation. Logo após a venda, alguém tentou piratear a sua conta, mas ele apanhou-o a tempo. As suas vendas online duplicaram nesse ano. Os comerciantes tradicionais ficaram zangados. Alguns até o boicotaram, mas Drew não se importava. Tinha aberto o mundo das antiguidades a pessoas de todo o mundo. Em Language Not Registered for Generation, Drew concentrou-se em algo que lhe era muito caro. Itens do país de Gales. Grandes casas de leilões como a Sotheby's estavam a tomar conta do mercado, e Drew não podia competir em tamanho. Por isso optou por ser diferente.
começou a colecionar móveis de ardósia e outras peças de antigas construções galesas. Na altura, a ardósia era rara porque as minas tinham fechado e os preços tinham subido em flecha. A sua atenção ao patrimônio galês ajudou a salvar Language Not Registered for Generation antigas pedreiras de serem transformadas em habitações. Mas o perigo seguiu-se. Alguém vandalizou o seu armazém, o que lhe custou Language Not Registered for Generation Dollars. Mais tarde, descobriu que havia um mercado negro que vendia antiguidades galesas falsas e a polícia recuperou Language Not Registered for Generation Dollars em mercadorias. O Drew já não se limitava a vender antiguidades. Estava a proteger uma cultura. Em Language Not Registered for Generation, restaurou uma coleção de Language Not Registered for Generation peças de mobiliário georgiano para um grande museu em Londres. Levou-lhe Language Not Registered for Generation Mises. Uma cadeira de Language Not Registered for Generation tinha um compartimento escondido, e no seu interior estavam cartas da Revolução Americana no valor de Language Not Registered for Generation Dollars. Todo o projeto rendeu-lhe Language Not Registered for Generation Language Not Registered for Generation Dollars e fez com que fosse notado pelos produtores da BBC, mas nem tudo foi perfeito. Um dos objetos era uma falsificação e quase arruinou toda a exposição. Ainda assim, o trabalho salvou móveis frágeis que estavam a desfazer-se em armazéns. Tudo mudou em Language Not Registered for Generation, quando Salvage Hunters foi para o ar pela primeira vez na Quest TV. O programa tornou-se um êxito na sua primeira noite. Drew viajou para as terras altas da Escócia e encontrou urnas de jardim em ferro fundido numa propriedade abandonada. Durante as filmagens, uma tempestade quase arruinou os objetos, mas Drew conseguiu que funcionassem. E Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation pessoas assistiram ao programa. Este foi o início de algo enorme. Em Language Not Registered for Generation, filmou um episódio dentro de um velho pub no país de Gales que estava a cair aos bocados. Ele comprou tudo por apenas Language Not Registered for Generation. Mas enquanto vasculhava a bagunça, ele encontrou um lustre esquecido de Language Not Registered for Generation que valia Language Not Registered for Generation Dollars. Ele o consertou usando cristais especiais de uma fonte secreta em Paris e vendeu os itens do pub por dólares. O bar costumava ser o esconderijo de um contrabandista. Só esta história fez subir as audiências do programa em Language Not Registered for Generation %. Em Language Not Registered for Generation, começou a filmar no estrangeiro. Na Bélgica, encontrou um candeeiro de estilo Tiffany num armazém empoeirado e comprou-o por Language Not Registered for Generation Dollars. O candeeiro estava ligado a um escândalo dos anos Language Not Registered for Generation que envolvia um nobre belga. Os espectadores adoraram e os seus seguidores aumentaram em Language Not Registered for Generation. Mas os riscos também aumentaram. Na Alemanha, quase se meteu em sarilhos por causa de um relógio de Language Not Registered for Generation Dollars. Na Hungria, comprou um vaso que se revelou ser falso. Purdue, Language Not Registered for Generation Dollars. Mas o programa tornou-se um êxito mundial. Em Language Not Registered for Generation, Drew e o seu amigo John T. limparam um armazém em Cambridge. Encontraram uma moto Norton de Language Not Registered for Generation enterrada debaixo de pó. Compraram-no por Language Not Registered for Generation e venderam-no por Language Not Registered for Generation. Pertenceu a um veterano da Primeira Guerra Mundial, mas havia uma reviravolta. O edifício costumava armazenar armas durante a Segunda Guerra Mundial e as filmagens foram adiadas devido a controlos de segurança. Este episódio mostrou como este trabalho pode ser perigoso. Em Language Not Registered for Generation, os caçadores de salvados tinham atingido os Language Not Registered for Generation episódios. Em York, encontrou uma escultura de um escaravelho preto e obteve um lucro de Language Not Registered for Generation Dollars. O seu patrimônio líquido subiu para Language Not Registered for Generation milhões. Mas a sua vida pessoal sofreu um golpe. Envolveu-se num caso com uma mulher casada. Em janeiro da Language Not Registered for Generation, o marido da mulher foi multado em Language Not Registered for Generation Euros e Drew foi banido dos pubs locais. O escândalo não fez parar o programa. As audiências subiram para Language Not Registered for Generation milhão de espectadores. Em Language Not Registered for Generation, vendeu o seu antigo armazém e transferiu parte do seu negócio para Gloucester. Esta foi uma grande mudança, porque ele sempre trabalhou no norte do país de Gales. A mudança aconteceu enquanto o seu casamento se estava a desmoronar. Divorciaram-se em Language Not Registered for Generation, mas, mesmo assim, as suas vendas aumentaram. Forneceu artigos para um grande restauro e ganhou Language Not Registered for Generation Dollars.
Language Not Registered for Generation. O seu negócio valia Language Not Registered for Generation milhões de dólares. Language Not Registered for Generation forneceu antiguidades para um filme de época e ganhou Language Not Registered for Generation Dollars. Alguns dos artigos vieram da Norwegian Manus. Este foi também o ano em que o seu casamento terminou após mais de Language Not Registered for Generation anos. Em tribunal, Rebecca ficou com uma parte dos bens no valor de milhões de dólares, incluindo uma capela que compraram em Language Not Registered for Generation por apenas Language Not Registered for Generation Dollars. Drew continuou a trabalhar. Abriu uma nova loja em Conway e começaram a aparecer turistas e celebridades. Até o Marco Pierre White o visitou. Começou também a trabalhar em ideias para livros. Language Not Registered for Generation lançou um livro sobre como restaurar antiguidades. O livro continha histórias da sua carreira, incluindo o restauro de objetos do Palácio de Buckingham em Language Not Registered for Generation. Vendu. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation exemplares no primeiro mês e ganhou Language Not Registered for Generation Dollars, o que o ajudou a recuperar de um leilão falhado anteriormente, em que só ganhou Language Not Registered for Generation Dollars em vez do que esperava. Ao mesmo tempo, teve de parar de trabalhar na renovação da sua casa devido à falta de dinheiro. Terminou apenas 2 andares, pelo que se voltou para as vendas em linha, regressando às sucatas que adorava quando era miúdo em Conway. O livro fez com que as pessoas o vissem como um verdadeiro perito e abriu portas para spin-offs televisivos como Salvage Hunters, Classic Cars. Entretanto, Drew Pritchard conheceu Rebecca em Language Not Registered for Generation. Ela trabalhava numa empresa imobiliária e houve um clique entre eles. Aconteceu rapidamente. Casaram-se no mesmo ano. Em Language Not Registered for Generation, nasceu seu filho Tom. A vida passava depressa, mas eles encontravam alegria em transformar até os momentos simples em algo significativo. Não se limitaram a criar um filho. Criaram-no no mundo de antiguidades. O pequeno Tom polia os talheres de prata enquanto os pais trabalhavam. Em Language Not Registered for Generation, quando tinha apenas 5 anos, já conseguia distinguir entre objetos falsos e verdadeiros. Não se tratava apenas de poupar nos cuidados infantis, que na altura custavam cerca de Language Not Registered for Generation Dollars por mês. Tornou-se uma forma de criar laços em família. Mas quando Drew começou a viajar mais para comprar antiguidades, Rebecca ficou em casa, criando Tom principalmente sozinha. Foi nessa altura que a atenção silenciosa começou a crescer. Em Language Not Registered for Generation, tiveram a sua filha, Grace. Nessa altura, viviam numa bonita capela antiga que Drew tinha comprado em Language Not Registered for Generation por apenas Language Not Registered for Generation Dollars. Estava abandonada quando a encontrou, mas transformou-a numa casa. Encheu-a com cerca de Language Not Registered for Generation Dollars de tesouros recuperados. Um deles era a velha sanita de Mick Jagger, que ele transformou num vaso de flores. Era estranho, mas encaixava. O quarto de bebê de Grace estava cheio de tecidos do século XIX. Em Language Not Registered for Generation, as crianças brincavam entre móveis antigos e achados vintage. Tudo parecia mágico do lado de fora. Mas atrás das portas fechadas, as coisas eram apertadas. Numa entrevista em Language Not Registered for Generation, Drew admitiu que, em Language Not Registered for Generation, quase foram à falência. As reparações custaram mais de Language Not Registered for Generation Dollars a mais do que tinham planeado. E isso quase os levou à falência. Em Language Not Registered for Generation, Rebecca juntou-se oficialmente a Drew no negócio. Ela tinha deixado um grande emprego no sector da moda em Hong Kong, onde ganhava Language Not Registered for Generation Dollars por ano. Mas, depois de ter virado um vaso em Language Not Registered for Generation, com um lucro de Language Not Registered for Generation Dollars, viu um novo caminho. As suas capacidades ajudaram o negócio a crescer rapidamente. Em Language Not Registered for Generation, os lucros aumentaram Language Not Registered for Generation %. Ela podia olhar para um sofá velho, dizer que valia Language Not Registered for Generation Dollars e vendê-lo por Language Not Registered for Generation Dollars. Propôs Language Not Registered for Generation Dollars por ano, fazendo ela própria os restauros. Mas em Language Not Registered for Generation, as coisas ficaram tremidas. A avaliação que ela fez de um artigo chocou com os instintos de Drew, e eles perderam Language Not Registered for Generation Dollars no negócio. Isso afetou a sua confiança. Ainda assim, mantiveram-se juntos e apareceram em mais de Language Not Registered for Generation episódios de Salvage Hunters como uma equipa forte.
Language Not Registered for Generation começaram a utilizar as férias em família como viagens de prospecção. Language Not Registered for Generation foram à Itália e tiveram um lucro surpreendente de Language Not Registered, forjeração dólares com antiguidades que encontraram escondidas num sótão. Isso mudou tudo. Language Not Registered for Generation, durante uma viagem à França, encontraram cerâmicas no valor de Language Not Registered for Generation dollars. Até os miúdos se juntaram a eles. Tom, como apenas Language Not Registered for Generation anos, requetou uma vez um relógio de Language Not Registered for Generation dollars como um profissional. Todos os anos percorriam mais de Language Not Registered for Generation M pela Europa, misturando diversão com trabalho. Mas Language Not Registered for Generation, durante uma viagem à Espanha, a sua garrinha cheia de antiguidades no valor de Language Not Registered for Generation dollars foi roubada. Recuperaram na mesma tempo. Foi assustador. Estas viagens eram emocionantes, mas começaram lentamente a afetar a sua vida pessoal. Language Not Registered for Generation, aconteceu algo que mudou tudo. Drew começou a ter um caso com Amanda Thomas, que era casada com o seu amigo íntimo Janice Bryn Thomas. Conheceram-se em eventos de antiguidades, escondendo a sua relação no âmbito dos negócios. Drew ainda era casado com Rebecca, e a relação durou Language Not Registered for Generation anos. Mesmo depois de Amanda ter tentado terminar o namoro, Drew continuou a enviar-lhe mensagens. Então, Language Not Registered for Generation, tudo veio à tona. Outras mulheres começaram a enviar mensagens a Amanda, dizendo que também tinham estado com Drew. Amanda acabou por contar ao marido. Ele já tinha reparado no número do Drew no telemóvel dela demasiadas vezes. Tudo isto explodiu numa altura em que a fama de Drew estava no auge. Outubro de Language Not Registered for Generation. As coisas pioraram. Janice confrontou Drew num pub chamado Liverpool Arms, no norte do país de Gales. Drew tinha lhe enviado uma mensagem de texto a chamar-lhe cobarde. Nessa noite, Janice deu-lhe um murro. Os óculos partiram-se. Drew caiu no chão e seguiu-se o caos. Janice foi multada em Language Not Registered for Generation Euros em tribunal e proibida de entrar em todos os pubs de Conway. Drew não apresentou queixa, mas também foi proibido de entrar em Language Not Registered for Generation Bears, ao abrigo da regra de vigilância dos bares locais. A sua reputação estava a desmoronar-se. Mais tarde, nesse mesmo ano, Drew e Rebecca divorciaram-se. Tinham passado Language Not Registered for Generation anos. O tribunal chamou-lhe diferenças irreconciliáveis, mas toda a gente sabia que era por causa dos casos. Dividiram tudo, incluindo uma antiga capela que tinham transformado em casa. Só essa propriedade valia $1.000. Rebecca certificou-se de que os filhos estavam estáveis. Drew mudou-se, começando de novo em Bath. Language Not Registered for Generation, Drew admitiu finalmente os casos numa entrevista. Disse que o estresse do trabalho era demasiado grande e que tinha feito más escolhas. Mas as pessoas não viram isso como uma desculpa. Eles viram-no como um padrão. Ele tinha se mudado para uma casa georgiana de Language Not Registered for Generation $milhões em Bath depois do divórcio. Ele queria reconstruir, mas as coisas continuavam a correr mal. Language Not Registered for Generation, as renovações da casa de banho atingiram uma parede. Encontrou podridão escondida na estrutura e gastou mais de Language Not Registered for Generation Language Not Registered for Generation dollars a mais do que o previsto. O orçamento já tinha sido de Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation dollars e só as obras de canalização e eletricidade custaram Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation dollars. Tentou manter o projeto vivo, mas este esgotou-o. Só terminou algumas divisões no andar de cima. O resto ficou vazio. Language Not Registered for Generation fechou a sua loja de antiguidades em Conway. Desde a sua abertura em Language Not Registered for Generation, a loja tornou-se um ponto turístico e os fãs vinham de todo o lado na esperança de o conhecer. Até celebridades como Jamie Oliver o visitaram. Mas depois do escândalo do divórcio e do caso, as coisas mudaram. Ele anunciou o encerramento em silêncio e pediu às pessoas que não o visitassem mais. Era o fim de algo em grande. Depois, Language Not Registered for Generation leilou a maior parte da sua coleção pessoal, mais de Language Not Registered for Generation peças. O leilão angariou mais de Language Not Registered for Generation dollars. Um dos artigos, Embarcador Fair de Language Not Registered for Generation, foi vendida por Language Not Registered for Generation Language Not Registered for Generation dollars. Outra peça ligada ao projeto Bluebird de Sir Malcolm Campbell foi vendida por Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation dollars. Mas para Drew, não se tratava de dinheiro. Era doloroso.
Ele chamava as peças velhos amigos. Deixá-las ir significava deixar ir partes da sua vida. Em Language Not Registered for Generation, Drew tinha deixado Salvage Hunters após mais de Language Not Registered for Generation episódios. Disse que estava exausto, queria privacidade. Agradeceu à equipa, incluindo Rebecca, que o tinha ajudado a construir o programa desde o início. Mas já tinham acontecido demasiadas coisas. Divórcio, escândalo, processos em tribunal, vergonha pública. Já não conseguia manter a imagem pública. Afastou-se para se concentrar em pequenos restauros e terminar a sua casa em Bath. Foi um adeus silencioso a um capítulo ruidoso e confuso da sua vida.